acredito que o Brasil necessita, sim, de um regime patriarcal e firme que rompa e sinta esse choque e não permita que os brasileiros vão pra rua pedir pra retornar à situação de escravização anterior. Vai ter que ser um regime forte que vai falar, ó, meu amigão, parou. Agora você vai passar fome sim, você vai ficar sem seu iPhone sim, e a gente vai sobreviver a essas condições até a gente conseguir desenvolver as nossas indústrias e a nossa autonomia. Enquanto a gente não fizer isso, eu não vou sair do poder e vai ser bala em quem reclamar. Acho que todo mundo já se deparou com o medo recente aí das esquerdas brasileiras, que é uma coisa válida. Eu também não sou nenhum esquerdista ou defensor de voto útil para esses caras, ou qualquer coisa do gênero. Mas existe um argumento que eu acho tosco e ruim, que eu acho que tem que ser desmistificado, até por uma questão, não só uma questão de que é um argumento mentiroso, porque também é necessário que nós encaremos a realidade de uma forma mais objetiva. O discurso que eu me refiro aqui é aquele de que o Brasil vai virar Cuba, vai virar Venezuela, e pega a pobreza desses regimes como se fosse um fato em si que se aplica ao Brasil. O que eu tô querendo dizer aqui com essa conversa fiada, que você provavelmente já levantou suas duas pistolas e falou comunista? O que eu tô querendo dizer aqui é que eu não acho que seja proporcional a comparação desses dois pequeninos países com o Brasil. E nem a potencialidade que eles possuem se comparam com a do Brasil. Mesmo a Venezuela sendo um país extremamente rico em petróleo e tudo mais, ainda assim não tem nenhuma comparação possível com a capacidade própria do Brasil. Por que digo isso? Vamos para o caso cubano. Cuba é um país pobre, é um país ruim, não sei o quê. Mas analisemos, vamos fazer aqui o papel de advogado do diabo e analisemos o contexto político pela qual a Cuba se gestou e, né, teve a sua revolução. Primeiro ponto, aquilo ali se tornou, desculpe o palavreado baixo aqui, mas um cabaré a céu aberto de americano, justamente porque foi um país que foi emancipado meio que contra a sua vontade, graças ao imperialismo americano. Lembremos da doutrina do Destino Manifesto e também a doutrina Monroe, ou seja, América para os americanos. Mas americano só se você for anglo-americano, tá? Se você for latino, aí você é subgente, segundo a doutrina do Destino Manifesto. E é exatamente isso que aconteceu, se tornou quase que um principado norte-americano ali, uma área de proteção, onde os caras sodomizavam o povo ali. E não à toa que o sentimento era tão anti-americano, levou a uma revolta armada, a ponto de que, para o novo regime se sustentar, eles preferiram se aliar com a União Soviética, se tornar um país comunista, do que se manter sob a tutela norte-americana. Qual é o exercício intelectual aqui? Entender que Cuba tinha um rival, um agressor histórico, grudado no seu país, que era os Estados Unidos. E a única medida que eles tinham para se proteger deste mal, a qual levou o povo cubano à revolução, era se aliar com qualquer capeta que fosse menos pior ou representasse uma agressão menos incisiva do que a americana que estava às portas do país deles. Dito isso, você consegue entender as razões do porquê que a revolução aconteceu e por que ela acabou como acabou, né? Tendo essa conotação comunista. Não sei se vocês sabem, mas o Fidel Castro não era a princípio comunista e tinha relações de amizade até mesmo com Francisco Franco. Então o comunismo cubano é em si muito questionável. Mas eu sei que a galera neocon agora vai pegar 30 armas, vai ficar muito brava e falar: você é comunista, tá defendendo o comunismo? Não, eu tô dizendo que eu entendo o espírito daquele povo, no sentido de que você é humilhado, você é tratado como um dejeto, você é sodomizado por décadas. É lógico que você vai ter um sentimento ante o povo que te causou todo esse mal em um nível absurdo. Talvez você não entenda porque o Brasil nunca passou por uma situação a este extremo, como foi o caso da nossa ilhazinha cubana. Então, no mínimo, eu peço que você tenha um pouquinho de massa cinzenta e entenda que as relações humanas não são geridas por contextos ideológicos. Geralmente, alguma realidade antropológica ou social, ela antevém a esse alinhamento ideológico. E, geralmente, o alinhamento ideológico é só um pano para manga para justificar aquela experiência histórica específica. Meu grande ponto é que, mesmo uma ilhazinha isolada, sem recursos naturais, do lado dos Estados Unidos, não foi
derrubada. Ela deu um jeito de sobreviver. Ela teve que, lógico, se submeter ao poderio da União Soviética, sim, mas ela sobreviveu. Considerando que o objetivo era não morrer de fome, ponto, eles conseguiram. Quer dizer que é um país exemplo, que é uma grande nação, qualquer coisa do gênero? Não, mas dentro das condições que eles tinham, eles mostraram que era capaz. Agora, se você tem uma revolução no Brasil, ponto importante, não estou falando uma revolução comunista, estou falando qualquer revolução, uma revolução nacionalista, enfim, qualquer tipo de revolução. Qual que vai ser o primeiro passo do mundo ocidental? Se essa revolução não foi produzida por eles, vai ser implacavelmente tacar sanção, ameaçar e tentar quebrar esse país de qualquer jeito. Isso dá mais ou menos certo quando é um país miserável que não tem como se autossustentar. Como em teoria seria Cuba, mas Cuba driblou esses pontos. Como é o caso da Venezuela. Já há década vem sofrendo com fome, com miséria, mas ainda assim, só esses embargos não está sendo o suficiente para derrubar o regime do Maduro. Então, essa ideia de que os Estados Unidos poderiam derrubar qualquer regime simplesmente com aplicação econômica já é muito questionável. Agora, será que tem esses mesmos efeitos destrutivos de causar pobreza extrema simplesmente em um país continental como o Brasil? Eu já trouxe essa tese aqui para o canal antes, que é do Adriano Benagnon, de que nada é melhor para uma periferia do que estar em guerra frontal contra os centros. Ou seja, você corta todos os laços de dependência. Qual que é o grande problema desse movimento? Que você vai ter um grande choque inicial, porque provavelmente você, como um país neocolonizado, vai estar dependendo das linhas de produção do estrangeiro, vários recursos que você não desenvolve internamente. Mas como é o caso do Brasil, que é um país com toda a potencialidade, todos os recursos e um tamanho continental, a gente só depende do estrangeiro porque a gente é preguiçoso. Então é um povo com uma mente colonizada. E eu coloco isso em diversos graus, porque se a gente toma um golpe certeiro, se a gente é excluído do sistema internacional, se a gente ou fazer ou morrer, aí eu acredito que a gente começa a trabalhar de fato. Aí a gente começa a dar estímulos à nossa indústria nacional, a gente começa a de fato utilizar os recursos que estão em áreas intocáveis, puras e virgens por mera pressão internacional. Enfim, nada seria melhor para o Brasil do que a gente tomar uma sanção, assim, brutal contra o país inteiro. Se a gente não tivesse como comercializar com ninguém, se a gente tivesse jogado no mundo, agora é vocês e vocês, aí a gente poderia parar de ser tão dependente e desenvolver a nossa economia com as nossas próprias pernas. Porque o Brasil, ele tem essa mentalidade de colônia. Eu, como um nacionalista, eu não fico suscitando as críticas ao nosso povo. Mas nesse caso, é impossível. Porque as pessoas temem um rompimento de relações, porque vão sofrer um pouco agora. Só que o grande ponto é que essa mentalidade cômoda, de sempre achar que vai poder comprar coisas dos estrangeiros, que sempre vai poder depender desses países externos, é o que causa a nossa pobreza, é o que causa o nosso subdesenvolvimento. E justamente essa é a forma de colonização do país, de atravancar a utilização do nosso potencial máximo. Então eu acredito que o Brasil necessita sim de um regime patriarcal e firme que rompa e sinta esse choque e não permita que os brasileiros vão pra rua pedir para retornar à situação de escravização anterior. Vai ter que ser um regime forte que vai falar, ó, meu amigão, parou. Agora você vai passar fome sim, você vai ficar sem seu iPhone sim, e a gente vai sobreviver a essas condições até a gente conseguir desenvolver as nossas indústrias e a nossa autonomia. Enquanto a gente não fizer isso, eu não vou sair do poder e vai ser bala em quem reclamar. Eu acho que só assim pra gente conseguir ter uma era Meiji brasileira, pra gente conseguir ter um governo desenvolvimentista real, porque não só nos faltam cérebros pra fazer esse grande movimento de desenvolvimento, como também eu tenho certeza que se a gente tivesse as pessoas mais adequadas, a própria população seria contra elas, porque temeria esse choque, esse gostinho amargo do remédio a princípio, para assim, tentar se esquivar de uma pequena dor inicial, mas uma grande recompensa posterior. Eles preferem não sentir esse gosto amargo do começo no remédio, mas ficar doente o resto da vida. É uma mentalidade de idiota. Se por alguma razão o país passasse por uma revolução e fizesse esse movimento, independente da tonalidade de cor política, seria algo essencialmente bom, porque obrigaria o brasileiro a ter que se debruçar contra esse muro, ia topar com ele e só poderia atravessar ele
passando por esse processo de desenvolvimento, aceitando a dor inicial de ser uma grande nação. Crescer dói. Aqui eu sei que é muito polêmico, porque inclusive em uma última live que nós fizemos aqui sobre as ideologias da esgotosfera, eu conversei com o Super Bra sobre os nacionalismos. E eu até demonstrei que eu, como nacionalista, sou de uma ala específica. E que existem nacionalismos que eu acho condenáveis. Mas mesmo o pior dos nacionalismos ainda é melhor do que a melhor das ordens estrangeiras. No caso, a gente comentou inclusive sobre o nacionalismo chinês. E aqui nesse vídeo eu citei o caso do nacionalismo cubano, por exemplo. São dois nacionalismos que eu abomino, que eu acho que trouxeram, assim, efeitos nefastos para a vida do cubano e do chinês. Mas mesmo essa ordem terrível é melhor do que era Cuba antes da Revolução. É melhor do que era a China fatiada e humilhada pelas potências imperialistas. E isso é inegável. Você pode não concordar com nada do seu inimigo, mas reconhecer a realidade não se trata de aprovação. Trata-se de honestidade. E isso não pode ser relativizado. Senão, todo o resto do seu raciocínio, das suas ideias vão ser falseadas. Então, por exemplo, se a gente tivesse um regime verdadeiramente de esquerda, vai romper com o imperialismo e com o mundo ocidental e não sei o quê, eu acho que a priori seria bom economicamente, porque a gente sofreria um grande baque. Mas o Brasil não é Cuba, o Brasil não é Venezuela. O Brasil tem tudo para se desenvolver internamente. Então, mesmo com o orangotango governando, o Brasil cresceria. E é aquele ponto que o Adriano Benagnon também comentava. O Brasil mal administrado cresceria 10% do PIB. O que abre o parênteses, né, de que a situação atual não é que existe um desgoverno. Que o neoliberalismo é um governo especialmente e milimetricamente articulado para enfraquecer a nação e entregá-la ao estrangeiro. Por favor, não confundir pensando que a democracia no Brasil está dando errado. Pelo contrário, ela está dando perfeitamente certo para os propósitos pela qual ela foi implementada no nosso país. Mas aqui eu vou trazer o plot twist do vídeo, porque eu tô vendo uma nova esquerda muito safada. Alguns estão chamando de nacionalismo melancia, né? Que é esse nacionalismo multipolar que pega uma narrativa correta, que eu vejo que você tem que ter uma realpolitik em cenário internacional, saber analisar quais que são os seus inimigos primários e secundários, que nem o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos compartilha território com a gente, compartilha o mesmo continente com a gente, possui relações de dominação, de imperialismo há mais de século para com o Brasil e todos seus vizinhos, trata-nos como um jardim, né, um setor estratégico, como se nós fôssemos vassalos absolutos. Então, em termos de análise técnica, né, pragmática, os Estados Unidos seria o inimigo prioritário do Brasil, da qual ele tem que se afastar. A China, por essa razão, se torna uma aliada? Não. A China está num processo de alcançar essa potência.